Ok, e eu acabei de perceber na nossa vinheta, que acabou de ir ao ar para vocês, olha só, passando aqui, ó, nós fizemos assim uma junção de fatos da pré-história, lembra? Começa com o surgimento do homem ali atrás, a evolução do hominídeo, as civilizações, Cabral aqui no Brasil, aí toda uma evolução, Segunda Guerra Mundial, mas é isso. É porque quando vocês estão lá no Fundamental 2, a informação de história, ela é bem reduzida. Agora só vai ampliar. Vocês chegaram no ensino médio, primeiro ano, eu quando estudava, eu vou confessar para vocês, quando eu fiz o meu ensino médio, a pior série, na verdade, não, hoje eu falo assim, a pior série, né? Era o primeiro ano. Por quê, professor? Porque era uma transição do Fundamental 2 para o ensino médio. Aqui são 12 disciplinas. Aí o segundo ano já é tranquilo. Terceiro ano, mais ainda, né? Mas o primeiro é o impacto, porque são 12 professores. Cada um tem a sua dinâmica de trabalhar, a forma de ensinar. Uns falam rápido, outros gesticulam muito, outros não sei o quê. Então, cada um é de uma natureza diferente. Tá bom? Segue comigo no quadro. Vamos lá para a revisão de 5 minutos. Então, na aula de hoje, falamos sobre o berço das civilizações, muito importante essa aula. E aí eu coloquei para vocês o mapa da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa rio entre... cidade entre rios. Está aqui o rio Tigre, o rio Eufrates e as principais cidades que estavam abrangidas aqui. Apesar de ser rodeada por desertos, a região é denominada de crescente fértil. Eu também expliquei para vocês. A Mesopotâmia significa terra entre rios. Se o Egito é uma dádiva para o rio Nilo, a Mesopotâmia também é uma dádiva para o rio Tigre e Eufrates. Ou seja, a Mesopotâmia ela é bem, como é que eu posso dizer assim? É bem grata, né? Pela existência do rio Tigre e Eufrates. O Egito também é a questão do rio Nilo. Aí na aula também foi falado sobre a escrita cuneiforme, como que ela surgiu. E aqui eu tenho um tablete todo desenhado. Depois eu irei falar sobre os hieróglifos dos egípcios. Essa escrita ela foi adotada pelos povos da Mesopotâmia, e eu falei quais são os povos. O cuneiforme é uma obra dos sumérios, tá certo? E aí, esses são os povos mesopotâmicos. Os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas, os caldeus, e eu tenho mais povos também, tá bom? E cada um teve o seu líder. Lembra lá do Código Hammurabi? Pois é, olha aqui, é o governo de Hammurabi dos amoritas, né, que vai criar. Também falei do Código, né, acabei de expressar agora há pouco, que é uma escrita cuneiforme também dos amoritas. Olha, preservado uma estela de pedra negra foi elaborada pelo rei Hammurabi. A pena aplicada deveria ser correspondente ao dano causado. A expressão da lei de Talião, ou por lei de Prudente, é do Código Hammurabi, do rei Hammurabi. Tá bom? Por isso também eu falei da explicação. Se você for fazer direito, vai estudar no primeiro período, segundo período, história. Como que surgiram as leis na história antiga? Aí você vai estudar as leis mesopotâmicas, você vai estudar as leis egípcias, as leis romanas e as leis gregas, até chegar nas leis atuais. Tu vai fazer uma viagem pela história. Tá pensando que vai ficar livre de história nunca. Também trabalhei na aula de hoje para vocês essa divisão social estabelecida pelo Código Hammurabi. Lembra? Passei
a nossa atual sociedade. Aqui eu tenho o povão, que é a grande massa, né? E aqui em cima uma pequena elite. Também mencionei para vocês quem são cada um nessa pirâmide: proprietários de terras e burocratas palacianos, camponeses e trabalhadores livres, trabalhadores de família que cultivavam lotes dos templos e, por último, eu tenho os escravos, que também foi abordada durante a minha aula. Fechou com 10? Então, deixo para vocês essa atividade, mas daqui a pouco eu volto para fazer a correção e tirarmos aí a prova dos 9. Tchau, tchau. Ok, alunos. Muito rápido, né? Pois é. Cara, eu sou suspeita. Eu gosto de história antiga. E quando nós começamos a entrar aí na história medieval, tu vai pirar, aluno. Tu vai pirar. Na verdade, a história ela é gostosa, né? Mas a história ela se torna mais prazerosa quando você vivencia, quando você se deixa imaginar dentro do ambiente. É por isso que eu, enquanto professor de história, quando eu entro de férias, eu gosto de associar as minhas férias com descanso, lazer e cultura, principalmente. Então, eu viajo para determinado estado, eu vou visitar museus, pontos históricos, ambientes que fazem parte da nossa história, porque quando eu estou falando sobre esse assunto, que está nos livros e que faz parte da minha aula, eu consigo falar com mais propriedade, sabe? É diferente da pessoa que só lê o livro, mas ele também não tem uma imaginação. Mas quando você visita um local que fez parte da história, o aluno ele percebe no falar do professor que ele fala com propriedade. É diferente. Isso é incrível. E eu busquei isso para a minha vida. Eu tenho feito isso. Falar com propriedade, o aluno ele percebe que é mais prazeroso. E a fala, a explicação, ela fica mais atraente. Isso é fato. Vocês irão gostar também das próximas aulas. Nós vamos avançar. Quando falarmos sobre Império Romano, Grécia, Idade Medieval, vai ser uma viagem no tempo. Tá bom? Hoje falamos sobre os povos da Mesopotâmia. Sumérios, os caldeus, os assírios, os persas. Mas agora vamos para a atividade. Joga no quadro, primeira questão diz o seguinte. A Mesopotâmia, apesar, faltou um A aqui, tá bom? Apesar de ser rodeada por desertos, é uma região denominada de crescente fértil, devido aos recursos hídricos que ali existem. Lá conviveram os sumérios, babilônios, assírios, caldeus, acádios, povos que revolucionaram para sempre o modo de viver e de conviver. Pergunta sobre a Mesopotâmia: é correto afirmarmos? Na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, repousa um dos mais importantes berços da humanidade. Será? Letra B. Foi na Mesopotâmia que inventaram a escrita dos hieróglifos. E Está certo disso, aluno? Letra C. A lei do talião visava o perdão e a remissão do criminoso. Foi isso que foi falado na aula? Bom, letra D. Povos como os persas, atenienses, espartanos, egípcios viveram na Mesopotâmia. Tá certo isso? Letra E. A divisão social da Mesopotâmia
visava a estrutura democrática e republicana. Foi falado sobre isso? Ok. Aluno, qual seria a resposta? Você que acompanha nossa aula? Está arriscando aí? Está analisando? Não tenha pressa. Com toda a explicação que eu dei, passo a passo, inclusive eu falei, é um assunto muito gostoso, ao falarmos sobre os povos mesopotâmicos, suas invenções e evoluções, é interessante para o mundo atual. Lembra dos assírios? Eles foram os primeiros a criar um exército, mas mesmo assim serão vencidos por outros povos mais evoluídos. Agora, o que leva essa evolução? Bom, chegando aqui para nós a resposta, segundo o nosso aluno que está acompanhando conosco aqui no estúdio, ele fala que é a letra D. Povos como os persas, atenienses, espartanos e egípcios viveram na Mesopotâmia. Atenas, entre o rio, qual é a tua resposta aí? Letra D de dado. Segundo o nosso aluno aqui, vamos fazer uma dinâmica. Segundo o nosso aluno, ele marcou a letra D. Será que ele está certo? Olha aqui a pergunta. Sobre a Mesopotâmia, é correto afirmarmos? Ele marcou a letra D. Povos como os persas, atenienses, espartanos e egípcios viviam na Mesopotâmia. Então a resposta correta é a letra A. A de abelha. É isso mesmo. Na Mesopotâmia, entre rios, repousa um dos mais importantes berços da humanidade. E eu falei, os caldeus, os assírios, os persas, os babilônicos, os sumérios, todos esses povos surgiram na Mesopotâmia. Inclusive, quando eu falava que quando houve a guerra do Iraque, os caras estavam destruindo o Iraque, e houve crítica dizendo que o Iraque não tinha nada a não ser petróleo. Não, pelo contrário. As civilizações mais antigas no mundo é daquela região dos Emirados Árabes. Especificamente do Iraque e do Kuwait. Tá bom? Avançamos para a próxima questão. Questão 2 diz o seguinte: na Mesopotâmia, formaram-se as primeiras sociedades dotadas de escrita e de uma estrutura social complexa, denominada como berço da civilização. Qual o nome da escrita mesopotâmica e sua característica? Aluno, se tu errar essa, tu não vai ganhar uma Coca-Cola. Qual o nome da escrita mesopotâmica e a sua característica? A. Hieróglifos, que eram representados por sinais em forma de animais. Tá certo? Tá certo. O hieróglifo era representado por sinais? Sim, está certo. Letra B, alfabética. E são símbolos numéricos ordenados em blocos. Muito bem. Letra C, uniforme que são... Letra B, já chegou a resposta aqui. Segundo o nosso aluno, é letra B. Tudo bem. É isso mesmo? Bom, eu vou logo marcar, porque daqui a pouco ele vai dizer que é outra. Aí está marcado aqui. Alfabética. E são símbolos numéricos ordenados em blocos. Bom. Letra C. Cuneiforme que são sinais gravados na argila úmida e tinha forma de cunhas. Mudou? Mudou? Hã? Rapaz, se ele tivesse no Enem, ele já tinha eliminado. Porque ele marcou 2. Não é a letra B, né? É a letra B? É o quê? C. C de cachorro. A letra D. Mandarim, que é ideográfica. Ou seja, os símbolos expressam ideias. E a letra E, latina.
feita de forma de alfabeto, que é uma forma de escrita de signo e significado, classificada como segmental, pois possui grafema que representa fonemas. Olha, nem isso eu sabia. Bom, então deixa eu fazer aqui bonitinho. Eu vou pegar aqui a borracha e apagar o que ele pediu. Ok. Nesse caso, então, é a letra C. Não é isso? Vamos para a resposta? Vamos para o finalmente? Resposta correta, então, é a letra... Parabéns. Parabéns. Vai ganhar uma estrelinha, porque acertou a questão. Parabéns. Vamos para a próxima. Eita! Questão 3. Sobre o governo de Hammurabi, expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Assíria, e era denominado de Babilônios. Pergunta: é características dos A. Sumérios, B. Acádios, C. Assírios, D. É caldeus, tá? Tá caldeus. E a letra E. Amoritas. Sob o governo de Hammurabi. Sob o governo de Hammurabi. Debaixo do Hammurabi, né? Expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Síria. E é dominado de babilônios. Babilônia, cara. Quem eram os babilônios? Eram características de quem? E o tempo está passando. Letra A? Letra B? Letra C? Letra D? Ou letra E? Letra E? Marcou letra E? Está certo disso? Quer mudar, não? Não é a letra E, não. Não é a letra E. Ele tá vagando, ele tá... Hã? Como é ruim o processo da indecisão. Vamos lá. Como não temos mais tempo, ele marcou a letra E, eu acho que não é a letra E. Resposta correta, então, é a letra... Não. Ele acertou errando, porque ele marcou, como eu falei, como é ruim o processo da decisão. O cara marcou, será que é, será que não é? Bom, até para chutar o cara tem que ser inteligente, seja o que Deus quiser. Marcou ali. Poxa, eu já tinha errado aqui o nome Claudeus, tava na cara que não era ele, o nome era Caldeus, né? Tá, tudo bem. E outra, Hammurabi, os amoritas. Amoritas, ok? Questão do Enem. Essa aqui é a pancada. Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para o seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados da exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas. Quais? Os impostos e os trabalhos forçados. Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, temos letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Internação de doentes e loucos, utilização de prisioneiros de guerra, escravidão definitiva dos filhos mais velhos, obrigação de prestar serviço devido por toda ou pastora. Letra A. Letra. Olha o tempo, letra D é a resposta. Obrigação de prestar serviço devido por toda a população. Olha aí, chegou ao fim. Vem pra mim. Nossa, tudo que é bom dura pouco. Mas eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.